Você já viu que, com exceção da resistência, os outros tipos de cargas não existem sozinhas em um circuito elétrico ou aparelho. Há uma composição das características dos tipos de cargas, resultando em um efeito cuja característica depende da proporção e da existência de cada carga. A associação das cargas, quando alimentadas por tensão alternada, resulta no que chamamos impedância. Quando a associação existente for entre uma carga resistiva e uma carga capacitiva, e estas estiverem eletricamente em série, tendo a mesma corrente passando pela fonte e pelas cargas, e a tensão gerada na fonte estiver dividida pelas cargas, o efeito resultante será a corrente adiantada em relação à tensão. A intensidade da corrente gerada no circuito depende da impedância, proporcionada pela quantidade de carga resistiva e capacitiva existentes no circuito, sendo a proporção entre elas determinante na diferença de potencial em cada carga, bem como determina o quanto de avanço existirá entre a corrente e a tensão. Em associações onde uma carga capacitiva está eletricamente em paralelo com uma resistência, também haverá o avanço da corrente em relação à tensão. A diferença para a associação em série desses componentes fica por conta da corrente, que se divide entre as cargas proporcionalmente à oposição oferecida à corrente em cada uma delas. Neste tipo de associação, a tensão será igual para ambas as cargas. Nas associações em paralelo entre cargas indutivas e resistivas também haverá o atraso da corrente em relação à tensão. A diferença para a associação em série desses componentes fica por conta da corrente, que se divide entre as cargas proporcionalmente à oposição oferecida à corrente em cada uma delas. Neste tipo de associação, a tensão será igual em ambas as cargas. Uma utilização na área da eletrônica para os efeitos das associações entre resistores com capacitâncias ou indutâncias são os filtros passivos de frequência. Esses circuitos são utilizados como filtros de sinais alternados, onde se deseja selecionar uma faixa de frequência. Por exemplo, se precisamos destacar os sinais de baixa frequência em um sinal de áudio, podemos utilizar um circuito conhecido como passa-baixo capacitivo, em que a tensão Vs terá valor próximo a Ve, quando este tiver baixa frequência, pois neste caso a reatância capacitiva se torna muito maior que a resistência R. Já para uma situação oposta, onde precisamos destacar somente os sinais em que Ve tem alta frequência, podemos fazer uso de um filtro passa-alto indutivo, onde a tensão Vs tem maior valor quanto maior for a frequência do sinal Ve. Os circuitos ou aparelhos elétricos também podem ter em sua constituição os três tipos de cargas, associadas em série, em paralelo ou mesmo numa associação mista. Quando essas cargas se encontram associadas em série, teremos a corrente elétrica resultante dessa associação, que será comum às três cargas simultaneamente. A intensidade dessa corrente dependerá da impedância formada pelas três cargas, e a sua defasagem em relação à tensão do circuito será proporcional à influência que cada uma das cargas tem no circuito. Como em qualquer circuito série, a tensão do circuito se divide entre as cargas proporcionalmente ao efeito de oposição à corrente que cada uma delas oferece. Se as cargas estão associadas em paralelo, a corrente resultante será determinada pela sobreposição das correntes de cada carga, tomando-se em conta as suas características. Assim, a corrente resultante terá característica de atraso, avanço ou paridade com a tensão, proporcional à característica predominante dessa associação. Um caso em particular pode ocorrer quando associamos resistências, indutâncias e capacitâncias em um mesmo circuito. É a ressonância, cuja característica é de um circuito aparentemente resistivo, apesar da presença dos outros tipos de cargas. Essa ocorrência se dá quando o efeito capacitivo se iguala ao efeito indutivo, ocasionado por um dado valor de frequência do sinal elétrico que alimenta a associação.
O efeito de ressonância é frequentemente utilizado nas instalações elétricas, onde o efeito indutivo provocado por cargas como motores e reatores de lâmpadas predomina. Se houver a intenção de reduzir essa característica indutiva da instalação, capacitores serão associados à carga original, de forma a produzir a ressonância ou efeito próximo a esse, fazendo com que a característica aparente seja resistível. Essa apresentação é um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas.